Vamos ver o conteúdo de PA e PG. Temos aqui, fizemos uma plantação de moringa na escola e aproveitando os canteiros que a escola tinha. A escola tinha 8 canteiros e a diferença de um para o outro eram 2 metros. E aí Saulo aqui tinha um trailer e Saulo ia pegar água para molhar a primeira planta. Ele saía, pegava o balde, enchia o balde aqui na distância de 50 metros, voltava, molhava a primeira planta. Então, ele fazia o quê? 100 metros. Voltava mais para molhar a segunda planta, mais 2 metros, com mais 2 metros. Ele fazia 52, com mais 52, porque 52 para pegar e para voltar. Então, ele fazia 104 metros. E assim, ele foi para molhar até as 8 plantas que tinha, sabendo que a diferença dos canteiros de cada planta era 2 metros. Então, ele achou aqui uma sequência. Ele saía da primeira planta para pegar água, fazia 100 metros, para a segunda planta, 102 metros, para a terceira planta, 108 metros. Então, ele queria saber, na 8ª planta, ele caminhava quantos metros? Então, basta a gente colocar aqui a fórmula do PA, que é meu primeiro termo mais N menos 1 vezes razão. Quem é o meu primeiro termo? 100. Quantas plantas Saulo ia molhar? 8. 8 menos 1 da fórmula, que dá 7, vezes 4. A razão é o quê? Eu pego o segundo termo e vou diminuir pelo primeiro. Se eu pegar aqui 104 e diminuir por 100, dá 4. 108 diminuindo por 104, 4. Então, a minha razão é 4. Eu vou diminuir o segundo termo pelo anterior. Então, eu achei aqui, 8 tira 1, fica 7. 7 vezes 4, 28. 28 mais 100 fica 128. Achei. Saulo, ele andava 128 metros para molhar a 8ª planta. Mas ele quer saber a soma disso tudo aqui. A soma dos termos. Então, eu vou colocar o quê? Meu primeiro termo, quem é meu primeiro termo? 100, mais quem é o último termo? 128. Quantos termos tem? Quantas árvores tem? 8. Eu vou dividir por 2. Então, aqui vai dar 912 metros. Então, Saulo achava o quê? Que caminhava muito, era muito desgastante para molhar em 2 e 2 dias essas plantas. E aí ele resolveu olhar a água que era desperdiçada muito na escola dos ar-condicionados. Então, ele começou a perceber que em 2 minutos, a goteira, o gotejamento de um dos ar-condicionados dava 64 milímetros. 4 minutos, 128 milímetros. 8 minutos, 256 milímetros. Então, ele começou a ver que aqui tinha uma sequência do segundo termo e dividir pelo minha razão. E aí, Saulo descobriu, e aqui essa foto ele apresentando numa feira de matemática, essa descoberta que ele fez. Então, meu A8, Quem é meu primeiro termo? Meu primeiro termo, 2. Quem é a razão? A razão é o quê? Eu coloco. Quem é a minha razão? Eu coloco 4 dividido por 2 dá 2. Então, a minha razão é 2. E o 8 aqui, ele quer saber o 8º termo. Aí, menos 1. Então, a gente vai colocar aqui, o primeiro termo é 2, a minha razão também é 2. 8 menos 1, 7. Então, aqui eu vou fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Multiplico, depois multiplico com 2, que deu 256. Então, aí, Saulo pôde perceber que tanto a PA, molhando as plantas, dava uma sequência, PA, e o gotejamento do ar-condicionado, que ele percebeu que os ar-condicionados ficavam ligados tanto de manhã como de tarde e de noite, e era muita água desperdiçada. Ele fez a encanação, e essa água foi canalizada para molhar as plantas.